Você já parou para pensar que o pecado que mais destrói a sua intimidade com Deus não é o que o mundo condena ou o que você tem medo de confessar? A maioria dos cristãos luta a vida toda contra os mesmos pecados visíveis: a mentira, a inveja, a carne explícita. Mas a verdade é que o maior inimigo da sua fé é um veneno sutil, um erro invisível que você aceitou como normal. O inimigo não precisa te fazer cair em um escândalo público. Ele só precisa de um pequeno desvio para roubar seu fogo. Hoje você vai descobrir quais são esses pecados silenciosos que estão te afastando de Deus sem que você perceba. O que você vai ouvir agora é um alerta do Espírito Santo. É uma luz para o seu coração que, se aceita, vai reacender a chama da sua paixão e te livrar da armadilha que pega 90% dos crentes. Fica comigo até o final, porque o terceiro pecado é tão bem disfarçado que você pode estar vivendo nele agora, achando que está tudo bem. A primeira arma silenciosa do diabo é a indiferença espiritual, também chamada de mornidão. Você não está vivendo em pecado explícito, não está zombando de Deus, mas também não está buscando-o. Você parou de lutar contra o pecado, mas também parou de lutar para se aproximar dele. A Bíblia nos alerta em Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Percebe o problema? Deus não diz que vai vomitar o frio, aquele que nunca o buscou. Ele diz que vai vomitar o morno. A mornidão é a doença da alma que te faz estar na igreja, mas não em Cristo. Você canta, você levanta as mãos, mas o seu coração está seco, sem fome. Você cumpre a rotina, vai ao culto, lê um versículo rápido, mas não há mais paixão. O Espírito Santo não é atraído pelo seu esforço religioso, mas pela sua fome sincera. O inimigo sabe que um cristão morno é um cristão inofensivo. Você tem o conhecimento, mas não tem o poder. Você tem o nome de que vive, mas está morto. Pare de brigar com o mundo e comece a lutar contra a frieza que o mundo plantou dentro de você. Deus prefere o teu não sincero à sua presença do que o teu sim mecânico. O segundo pecado silencioso é o orgulho espiritual, disfarçado de autossuficiência. É aquele momento em que você olha para trás e pensa: eu já venci aquele vício, eu já sou maduro na fé, eu não caio mais nessas armadilhas. Você começa a confiar mais no seu histórico de vitória do que na graça diária de Deus. O orgulho espiritual é a falsa muralha que te impede de reconhecer a fragilidade. Ele sussurra: você não precisa orar tanto hoje, você não precisa daquele conselho, você sabe mais que o seu líder. Pense comigo, foi o orgulho que derrubou Satanás, e é o orgulho que derruba os cristãos mais antigos. 1 Coríntios 10:12 é um alerta de vida ou morte. Aquele, pois, que pensa estar em pé, tome cuidado para que não caia. O Espírito Santo te ama, mas ele não habita em um coração autossuficiente. A graça só encontra terreno fértil na humildade. Se você se sente forte demais para cair, se a sua oração virou um relatório das suas conquistas e não um clamor pela sua presença, você já caiu na armadilha do orgulho. Ele mata a dependência. E sem dependência, não há intimidade com Deus. A autossuficiência é a negação silenciosa da cruz. Você diz: Jesus é suficiente, mas vive como se você fosse suficiente. Desarme essa falsa força, porque o orgulho é o terreno perfeito para a queda vergonhosa. O terceiro pecado é o mais perigoso por ser totalmente legalizado e aceito pela igreja. É a distração, o roubo da sua fome espiritual. O inimigo não precisa te dar um vício. Ele precisa apenas te dar muitas coisas boas que tomem o lugar da melhor coisa. Redes sociais, séries, trabalho excessivo, hobbies que consomem todo o seu tempo. Nada disso é errado por si só, mas se torna um pecado quando substitui a comunhão. O diabo não destrói sua Bíblia, ele te dá 20 notificações por minuto. Ele não proíbe a oração, ele te dá a desculpa de que está cansado demais ou ocupado demais. A distração é o pecado que faz você amar as coisas de Deus, mas preferir o mundo. Você não o nega, você o adia. Você não o odeia, você o ignora. O Espírito Santo está ali, suavemente batendo a porta, mas você está com fones de ouvido, assistindo à próxima temporada, rolando o feed das redes sociais. E a consequência é clara. O seu desejo por Deus se torna mais fraco a cada dia. Você se torna um cristão anêmico na fé, sem força para resistir ao pecado real, porque a sua paixão foi roubada pela rotina. Se a sua alma não clama mais, se o seu tempo a sós com Deus se tornou a última prioridade, então a distração roubou sua vida, e esse é um pecado que não precisa ser confessado publicamente, mas precisa ser abandonado urgentemente. Esses são os assassinos silenciosos da sua vida espiritual: indiferença,
orgulho e distração. Eles não são explosivos como os pecados da carne, mas são implosivos. Eles te matam por dentro. Você percebeu a sutileza? O diabo não te impede de ser crente, ele te impede de ser íntimo. Ele te mantém perto o suficiente para não ser condenado, mas longe o suficiente para não ter poder. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está te alertando agora. Ele te ama demais para te deixar na mornidão. O primeiro passo para se livrar desses pecados é a confissão radical. Não lute contra eles com as suas forças. Lute com o fogo que vem da presença. O momento de despertar é hoje. Feche os olhos agora, por um instante, e diga ao Espírito Santo: eu me arrependo da minha frieza. Eu derrubo o meu orgulho. Eu abandono a minha distração. O Espírito Santo te quer de volta ao calor da sua presença. Não perca tempo, porque o amanhã pode ser tarde demais. Abrace a vigilância e volte a ter fome do pão vivo. Se este vídeo acendeu uma luz no seu coração, não guarde esta palavra. Compartilhe com alguém que vive uma vida de fé morna e precisa desse despertar urgente. E mais, eu quero saber a sua experiência. Deixe aqui nos comentários a sua declaração. Eu quero o fogo de novo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue buscando a presença que é mais importante do que qualquer bênção. Que o Espírito Santo te encha de paixão, hoje e sempre.